Joia, pessoal, a gente vai falar agora sobre o Ruby Forwardable Module. Eu já escrevi um post lá em nosso blog sobre esse assunto, mas é normal que as pessoas fiquem às vezes com um pouco de dificuldade para entender o que está escrito ali, e eu resolvi gravar esse vídeo que na maioria das vezes facilita ainda mais o aprendizado, tá? O post que eu fiz foi esse aqui, Ruby Forwardable Module. Eu vou utilizar inclusive os mesmos exemplos, tá? E ao final eu vou deixar essa gravação, né, do vídeo que a gente está fazendo agora, ok? Bom, se você quiser acompanhar também os nossos posts, né, aqui da Vídeos de TI, você acessa lá videosdeti.com.br/blog e aí você vai ter acesso aqui aos posts que a gente está colocando aí toda semana, tá? Com assuntos diversos, tá? Todos eles voltados para a área de desenvolvimento de software, ok? Muito bem. Então, dando continuidade, vamos olhar aqui o que seria, né, o Ruby Forwardable Module. A gente tem aí o endereço da documentação, vamos dar uma olhada aqui, documentação oficial do Ruby, que diz o seguinte, ó, o módulo Forwardable provê a delegação de métodos específicos para um objeto designado usando os métodos defDelegator e defDelegators. O que é que ele quer dizer com isso, né? Basicamente é o seguinte, você tem um objeto e você pode delegar para esse objeto alguns métodos que existem já em classes, né, ou em subclasses da classe que você está trabalhando, ok? Então a ideia é que você consiga, como ele diz aí, delegar métodos específicos, ok? Fica um pouco complexo a gente entender aqui do que se trata, mas com um exemplo isso fica muito mais simples, tá certo? Então a gente vai começar com esse exemplo aqui, que é o seguinte, eu tenho aqui uma classe chamada habilidade, ok? Eu tenho aqui um atributo chamado habilidades, ok? E quando a gente inicializa essa classe, né, que é o construtor, esse atributo vai receber um vetor, né, um array, com o conteúdo, comer, dormir e jogar. Essas são as habilidades aqui que eu posso ter de uma pessoa, ok? Comer, dormir e jogar, beleza? Aí eu instancio essa classe, ó, habilidade new, jogo aqui nessa variável Jackson. Então esse objeto Jackson, eu posso pedir aqui quais são as habilidades dele, tá? Vão vir as 3. E aí eu tenho um método first que pega o primeiro elemento, comer. Então ele vai mostrar aqui que a primeira tarefa de Jackson aí vai aparecer comer, tá? Então se eu rodar aqui, ó, Ruby, exemplo 1, RB, ele vai dizer, ó, a primeira tarefa de Jackson é comer. Perfeito, é o que a gente esperava. Só que isso aqui, você percebe que eu precisei invocar o ponto first aqui, que é um método desse camarada aqui, que é um array, né, que é um vetor, ok? Isso aqui não tem nada de errado, mas a gente pode melhorar isso para facilitar eu invocar o método a partir direto do objeto, ao invés de ser a partir do nosso elemento aqui, do nosso atributo. Ok? Como é que a gente faz isso? Bom, eu vou copiar isso aqui tudo, vou criar aqui um segundo exemplo. Vamos lá, exemplo 2, 02.rb, joia. E aí eu vou colocar aqui e a gente pode fazer o que a gente normalmente faz, é encapsular. Vamos colocar aqui um def, vamos criar primeira tarefa. Ok? E a primeira tarefa qual é? É pegar habilidades. Opa, habilidades, habilidades, joia, ponto first, que foi o que a gente fez aqui, ó, habilidades.first. Só que ao invés de chamar habilidades.first, eu vou chamar quem? Primeira tarefa agora. Porque eu encapsulei, não é? Com esse método aqui, ele faz aquele serviço de chamar o elemento, né, o atributo, e o ponto first aqui, que é um método desse elemento aqui, que no caso ele é um array, ok? Então dessa forma a gente já consegue melhorar um pouco o código, tá? Isso aqui também vai funcionar, tá? Ruby 2 aqui, ó, exemplo 2, funciona do mesmo jeito, só que a gente não precisou acessar, veja que foi com apenas um ponto, a gente já acessou o que queria, que é a primeira tarefa. Aí ele fez o quê? Ele pegou esse método, né, habilidades, e aí acessou o primeiro elemento. Até aqui não tem nada de errado, deixa eu só salvar isso aqui. Não tem nada de errado, é normal a gente encapsular, mas existe uma forma mais profissional, vamos dizer assim, de fazer isso, que é utilizando justamente o Forwardable Module, ok? Então como é que a gente faz? Deixa eu criar aqui, mais uma vez, o exemplo, -03.rb, deixa eu colar aqui, opa, eu tenho que pegar novamente.
Tudo, ok. Então vamos jogar para cá. Como é que a gente faz? Bom, a primeira coisa que você precisa é dar um require aqui na lib, né? Que é o forwardable, tá ok? Então, for... Ok. Então, depois de invocar aqui, de dar um require, né? Na biblioteca, você precisa estender, o extend, você precisa estender quem? Justamente esse módulo. Ok? Então, veja, dá um require aqui na biblioteca, não é? No módulo, e aí a gente estende esse módulo, tá? É necessário fazer essas duas coisas. Aí ele mesmo diz aqui, ó, na documentação que você deve utilizar esse elemento com um desses dois métodos, ou os dois, o def_delegator ou o def_delegators, tá? E aí é onde vem o pulo do gato. Veja, eu posso pegar aqui, utilizar o def_delegator, ok? E aí como é que ele funciona? Eu digo, lembra que ele diz aqui, ó, que você vai delegar os métodos específicos para um objeto, né? Aí você vai justamente especificar isso. Que objeto vai ser, no caso da gente aqui? Por enquanto, será o atributo habilidades, ok? Habilidades. Joia. E aí, qual é o método que você quer acessar em habilidades? Não é first? Então, vamos colocar aqui, ó, 2 pontos, first. First. Beleza? E por último, qual é o nome que a gente deu? Primeira tarefa. Vou até pegar aqui, ó, primeira tarefa. Então, isso aqui é a mesma coisa disso aqui, tá? Sendo que, dessa forma, fica muito mais enxuto o código e profissional, porque você está utilizando um módulo que serve só para isso. Pegar um método que é aplicado a um determinado objeto, nesse caso aqui um método, ou melhor, um atributo, e nesse caso eu estou nomeando ele. Então eu faço uma espécie de atalho, né? Que só vou invocar a primeira tarefa, não preciso mudar em nada, mas ele vai saber que eu, na verdade, quero acessar a partir de habilidades o método first. Ok? Então, deixa eu salvar aqui. Veja que o exemplo aqui vai rodar também, ó, 3. Ok? Opa, def_delegator, escrevi errado. Def_delegator, o que foi que eu errei aqui? É um Ezinho aqui, né? Delegator, beleza. Então, se a gente rodar aqui, agora sim, ó, funcionou do mesmo jeito, ok? Então, isso aqui é uma coisa mais profissional de se fazer do que você criar um método só para chamar um método que já existe, ok? Que no caso aí é de habilidades e que, consequentemente, é de um vetor, não é? Porque o first aqui só é válido porque isso aqui é um vetor, né? No caso aí, habilidades é um vetor. Então, acaba sendo acessar, delegar, como ele diz, justamente métodos de classes, de subclasses, no caso aqui de um enumerable, como a gente fala, não é? Então fica muito mais simples fazer isso aqui, tá? Agora, além disso, a gente pode utilizar, como ele falou aqui, o def_delegators no plural, para quando você quer fazer isso para mais de um elemento. Aí, por exemplo, a gente sabe que para um array, a gente tem métodos como o first, que foi o que a gente utilizou. A gente tem, por exemplo, o size, que é para ver a quantidade, né, o tamanho. A gente tem também o last, que é para ver qual é o último elemento, que nesse caso aqui é jogar. E você tem vários outros. Então a gente pode simplesmente utilizar aqui o def_delegators, no plural. Diz qual é, mais uma vez, o nosso atributo aqui, o objeto aqui. Opa, mais uma vez eu dei enter aqui. Habilidades. O elemento que a gente vai trabalhar. E quais são os métodos? Bom, eu quero o método last. Quero o método size, ok? E por enquanto são esses. Só que aqui, quando você utiliza o def_delegators, você não dá um nome para ele, ok? Você não dá um nome para ele. Então, nesse caso, last vai acessar habilidades last. Size vai acessar habilidades size, ok? Então ficaria mais ou menos assim, ó. Vou colocar aqui um puts. Então, sei lá, a última tarefa de Jackson é... 2 pontos, a gente interpola aqui Jackson.last. Veja que da primeira forma eu tinha que colocar Jackson habilidades last, se fosse o caso. Não é? Mas agora não precisa mais, por quê? Porque eu deleguei aqui, eu disse que o last deve ser buscado onde? Em habilidades, quando eu utilizar esse objeto aqui.
ok? Então, é para isso que serve o nosso forwardable module. Vamos fazer o último aqui, que é o puts, a quantidade total de tarefas de Jackson a gente coloca aqui, ó, Jackson.size. A gente não precisa mais colocar Jackson.habilidades.size, ok? Por quê? Porque eu deleguei aqui também que o size vai ser aplicado onde? Em habilidades, quando for invocado a partir do nosso objeto. É por isso que ele diz aqui, ó, que é um objeto designado, ok? Qual foi o objeto aqui? Jackson. Aí, quando você chamou o ponto last, foi mapeado aqui, e ele diz, não, eu vou chamar o last de habilidades, ok? E aí é assim que a coisa funciona. Então, veja que agora, se eu rodar o exemplo 3 aqui, ó, funcionou o comer, que é o primeiro, o jogar, que é o último, né, o ponto last, e o tamanho, que é 3, que são 3 elementos. Então, o forwardable serve para isso. Quando você tem alguém, né, um objeto, e está acessando alguma coisa, ponto alguma coisa, ponto alguma coisa, ponto alguma coisa, você pode verificar que provavelmente o forwardable pode entrar em ação, te ajudando a mapear. Imagina ter que fazer um encapsulamento, como esse caso aqui que a gente fez, ou melhor, no 2. Opa, cadê? No 2, onde a gente encapsulou assim, ó, primeira tarefa. Imagina a gente fazer isso para primeira tarefa, né? Já seria mais 3 linhas aqui. Depois para last, seria mais 3 linhas. Depois para size, seria mais 3 linhas. Ok? Então, ficaria complicado. Olha que interessante, eu posso inclusive chegar aqui, tirar isso e dizer que eu quero o first também. Ok? Fazendo isso, first vai ser aqui, ó, em vez de colocar a primeira tarefa. O legal é que a gente dá um nome, né? Quando a gente usa no singular aqui, que você pode colocar tudo. Mas desse jeito aqui, você já pega o ponto first direto também. Já é menos linha ainda para você trabalhar. Ok? Então a gente viu que é possível fazer o uso, né, do módulo forwardable do Ruby de forma muito simples. Essa documentação, ou melhor, esse slide aqui vai ficar disponível aí na descrição do vídeo, tá? E aí você vai poder acessar exatamente todos esses exemplos que a gente fez aqui, tá bom? Então, por enquanto é isso, a gente volta depois com mais vídeos. Um abraço.